quem for chegando vai entrando, né? Na verdade, é mais um bate-papo, né? Assim, não é uma aula exatamente, né? Porque, enfim, não é uma matéria em si, né? Então, é mais um. Eu queria, na verdade, trazer assim um pouco de reflexões, assim, né? Para os terapeutas, né? Tanto aqueles que já estão aí, né? Comigo, né? Na tutoria e tal, e para outros que também terminaram sua formação, né? E não tem assim um acompanhamento, enfim, ainda se sentem um pouco inseguros também, né? E, enfim, e tudo isso que a gente enfrenta, né? Depois que nos formamos como terapeutas ayurvédicos aqui no Brasil, né? Então, a ideia foi realmente trazer essas reflexões, né? De um terapeuta ayurveda, né? E, por fim, ver como que a gente pode, né, ajudar nesse sentido, né? Que digamos assim, grande parte do meu propósito do meu trabalho é ajudar, orientar, né, nossos colegas terapeutas que estão aí no caminho também, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação assim, é breve, não é uma coisa comprida assim, né? Foi aí, apareceu para vocês? Sim. Apareceu, né? Deixa eu botar desse lado. Bom, então, gente, os desafios, né, do terapeuta Ayurveda. O que a gente passa, né, depois que terminamos nossa formação, né, o que que a gente enfrenta nessa carreira, né, como terapeuta Ayurveda aqui no Brasil, né? Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Então, a primeira coisa, né, a gente tem os cursos, diversos cursos de formação, né? Aqui no Brasil a gente já está com várias escolas, eu vejo que a gente está num caminho assim bem adiantado, né? Comparando assim com outros países, né? E a gente sabe que é diferente, né? Ainda a nossa formação de uma formação tradicional na Índia, né? Que é uma faculdade, né? Embora a gente esteja, né, bem avançado nesse sentido, assim, com várias escolas, né? Excelentes profissionais, né? Nós ainda não temos essa formação que tem um Vaidya, né, que é um médico indiano, né? Então a gente precisa continuar os nossos estudos, né? Principalmente se a gente quer ser um terapeuta que tenha êxito na nossa prática, né? E que a gente, se a gente sente, né, que a gente quer realmente ver as pessoas curadas, então a gente tem que se aprofundar bastante, né? Vou passar aqui. Então, assim, existem algumas formas, assim, né, da gente atuar, né, como o terapeuta ayurvédico, né, que fazendo algumas das terapias, né, ou seja, de forma parcial, né, ou então a gente entender todo o processo e, e buscar atender de forma integral, né, que não é só com terapias, né, aí a gente vai usar as técnicas de prevenção, né? Estilo de vida, dinacharya, rotina diária, rotina anual, né? Vamos usar dietoterapia, vamos usar fitoterapia, vamos usar o yoga, as práticas de meditação, né? Que são as técnicas que cuidam dos distúrbios da mente. Vamos usar as técnicas, diversas técnicas e massagens externas, procedimentos externos. Vamos usar os panchakarmas, né? Então, todas essas diferentes técnicas, né, que o Ayurveda nos ensina,
né? Então, eu vejo que quanto mais a gente aprende a usar de forma integrada e bem específica, né, bem direcionada para aquela pessoa, mais êxito a gente tem na nossa prática, né? É assim como eu tenho observado na minha prática clínica, é assim como eu tenho, depois que comecei a estudar com o Dr. Gaurav, né? É assim que eu tenho observado como é a forma correta da gente observar um paciente, né? Que é dar aquilo que é apropriado para ele naquele momento, né? Não de mais e nem de menos, né? Ou seja, o tratamento correto, né? Se precisa só de fazer xamana, ou seja, as técnicas de pacificação dos doces, a gente vai fazer xamana. Se ele precisa de fazer um karma, dois karmas, né? As técnicas de purificação, a gente faz, né? Enfim, então isso é muito individual, né? Mas é uma grande arte, né? Da gente saber aprender a entender, né, se é grave, se não é grave o problema, né, como que a gente deve atuar, se é de uma forma mais incisiva ou se é de uma forma mais suave, né? Então isso é uma arte da gente saber a dose ali das coisas também, né? Mas eu vejo que nas duas situações, né, tanto a gente querendo trabalhar como um terapeuta que vai atender somente com procedimentos ou um terapeuta que é mais completo, que vai atender com todas as técnicas e procedimentos, né? Das duas formas, é importante que a gente conheça mais a fundo, né, o processo da doença, porque se a gente não entende muito bem, né, o que está acontecendo e faz um procedimento, a gente pode causar problema no paciente, né? Vocês sabem disso, né? Eu tenho falado com muitos de vocês, né? Que se o paciente está lá com ama, você vai fazer um abhyanga, vai passar óleo no corpo, você vai criar problema, né? Então, tem N situações que a gente precisa estar bem atento, né? Para não criar mais problema do que solucionar aquilo que o paciente está precisando, né? Então, é importante, né, a gente conhecer, pelo menos, né, muito bem sobre AMA, né, sobre AMA com os doshas, né, e como que a gente pode livrar isso, né, para a gente poder atuar aí, pelo menos com uma dietoterapia, com alguns chás, né, mais coisas assim fáceis, né, e com as massagens, né. Agora, se a gente quer estudar mais a fundo, aí a gente vai usar de todas essas panaceias, tá? Se eu estiver falando alguma coisa assim que vocês não estiverem entendendo, vocês podem também, né, interagir aí, tá? No final a gente também vai interagir um pouco, tá? Opa, tá bom, gente? É, então vamos lá, deixa eu passar para o próximo aqui. Então, como que a gente estuda essas doenças, né? Para a gente saber um pouco mais como dar o tratamento apropriado para o paciente, né? Primeiro, né, a fonte de tudo, né, que são os livros clássicos, né? Você tem o Charaka Samhita, Ashtanga Hridaya, o Yoga Hatha o Madhava Nidana, né? E por aí vai, né? N possibilidades, né? Eu sei que é um pouco para quem começou a estudar assim, quem se formou e tal, e ainda não tem um contato muito íntimo, né, com os textos clássicos, né, não é uma coisa assim muito fácil, né? É importante ter uma orientação, né, ter uma direção, né, para você começar a compreender como que você estuda aquilo, né? A outra forma é com a ajuda de um profissional, de um professor que já tenha experiência, né, para que justamente possa te dar a direção, tá? Ou utilizando desses dois aparatos, do professor e dos textos clássicos, né? Eu vejo que comigo foi assim também, comigo é assim também, né? Então,
eu fiz a minha formação, depois comecei a dar aula, isso também me deu grande tarimba, né? Como terapeuta, me deu muito conhecimento, né? Mas também sempre precisei da ajuda de meus professores, né? E quando eu tenho dúvidas, eu pergunto aos meus professores. Esse contato é importante, né? Porque a gente não tem, como eu falei, uma formação assim como um Vaidya na Índia, né? Nós temos a formação limitada aqui no Brasil, né? Então a gente precisa continuar nesse caminho, né? E aí, se a gente tem um professor que pode nos guiar, que pode nos dar essa orientação, é excelente, né? Então, se a gente tem a possibilidade de ter esses dois, é melhor ainda, porque o professor estuda do texto, né? E ele recebe a orientação também de outro profissional, de outro professor, né? E assim, né? Sempre foi com todo o ensino do Ayurveda, né? Sempre teve essa tradição, né? E assim como é dito no Ashtanga Hridaya, né? O médico ou o terapeuta ele deve aprender com um médico experiente, né? Que tenha experimentado todas as técnicas e tenha conhecimento dos textos, né? Para que ele também se torne uma pessoa eficiente, capaz, né? Então isso é fundamental ele ter esses dois aspectos aí para ele avançar mais rápido na carreira dele e conseguir cada vez mais sucesso, né? E sucesso é tentar a cura, né? Daqueles que vêm nos procurar, né? É, as pessoas hoje em dia elas vêm assim com muitas questões de saúde, com muitos problemas, porque a nossa medicina tradicional ela é uma medicina paliativa, ela não é uma medicina de cura, né? A medicina moderna, né? E o Ayurveda já é uma medicina diferente, porque ela promove a cura de diversas doenças, tá? Tem doenças, óbvio que tem doenças curáveis, tem doenças incuráveis, né? Tem aquelas que são curáveis com facilidade, tem aquelas que são curáveis com mais dificuldade e tem aquelas que são paliáveis também, né? Que você consegue melhorar a qualidade de vida, mas não tem cura, né? Então, tem essas possibilidades também, como são todas descritas aí no Ashtanga Hridaya também, né? E a gente pode atuar de todas essas formas, tá? E eu vejo assim que um pouco mais, mais de 10 anos que eu tenho aí de prática clínica e ensinando também, eu vejo como o Ayurveda ele pode fazer muito pelas pessoas, né? Aqueles que estão também fazendo a tutoria, né? Eu vejo que vocês têm observado isso também, né? Na clínica aí de vocês, né? Como a gente pode fazer, né? Com coisas simples, às vezes com coisas simples. A gente não precisa usar de coisas muito complicadas, porque às vezes, né? Um simples bom Amapatiana e um bom xamana já resolve muita coisa. Talvez pelo menos uns 70% aí do tratamento, né? Então, é isso, tá? Então, aqui no Brasil, né, a gente ainda não tem nenhum tipo de reconhecimento, né, como a nutrição, como a medicina tradicional e outras diferentes profissões na área de saúde, tá? Apesar de que hoje os nutricionistas eles têm essa possibilidade de usar o termo, né, como nutricionista Ayurveda, né, quando eles fazem uma especialização, tá? Então isso já a gente vê que já o Ayurveda já está a gente já está abrindo um caminho, né? E eu vejo que é um caminho que trilha na direção da sua regulamentação, né? Isso antes, né, desse governo que está aí, a gente teve um grupo assim de trabalho que se organizou, né, para tentar fazer essa regulamentação, né, e depois com esse governo parou esses trabalhos lá, eles pararam, né, e isso enfim, já está aí, né, já está rodando aí, né? Vamos ver se em breve a gente consegue, né, regulamentar
a nossa profissão, né, e dar um passo a mais e poder crescer mais ainda, né, trazendo cada vez mais visibilidade para o É. Ayurveda no Brasil, né? Oi, Alguém, querida. ó, tem alguém que está com o microfone ligado aqui. Deixa eu desligar aqui. Então, por exemplo, no SUS, né, a gente vê também que o Ayurveda já tem algumas de suas práticas, né, sendo utilizadas, tá? A gente vê isso já acontecer também. Tem colegas, inclusive, que são enfermeiros e trabalham na área de saúde, trabalham no SUS e trabalham com a Ayurveda. Tenho vários colegas e alunos que já estão atuando dentro do SUS, tá? Então você vê como que o Ayurveda ele já está se expandindo, né? Como é que ele já está entrando, né? Pelos lados, né? E temos também, né? Nós como terapeutas, né? Tanto na parte de atendimento, quanto na parte de cursos, né? Quanto na parte de consultorias, né? Eu vejo muitos e muitos colegas aí, né? De escolas diferentes, né? Trazendo cada vez mais conhecimento para as pessoas. O Ayurveda está ficando cada vez mais e mais conhecido no Brasil, né? E essa é uma das nossas tarefas, né? É fazer com que o Ayurveda realmente seja reconhecido, tá? Mas, enquanto nós não somos uma profissão regulamentada, né, é importante que a gente também esteja junto, né, que a gente esteja alinhado, né, com a essência, né, que é a origem do Ayurveda, né, para que a gente possa cada vez mais trazer um conhecimento apropriado, conhecimento fidedigno, verdadeiro do que é o Ayurveda, né? Esse é o meu intuito também como professor e terapeuta, né? É dar essa orientação, né, para que a gente possa trazer uma Ayurveda cada vez mais conectado com sua fonte, com sua essência, né? E a gente, quanto mais juntos estivermos, né, mais força a gente tem, né? E mais força a nossa comunidade tem, e com isso, né, mais possibilidades da gente estar expandindo a Ayurveda, né? Seja através dessas N formas aí que eu mencionei, tá? Então, para quem não sabe, né, eu tenho um trabalho, né? Tem alguns que já fazem aqui, acho que a maioria que está aqui, né, já faz as nossas tutorias, né? É, e é um formato que eu desenvolvi, né, para os terapeutas, né, que se formaram, não têm um acompanhamento, né, sentem certa dificuldade de começar os atendimentos, certa insegurança, né, assim como eu passei por tudo isso, né, tive que me desdobrar, né, para começar a entender como é que as coisas funcionam, tive que estudar muito, tive que fazer vários outros cursos, né, e também o processo de dar aulas me fez também aprender mais, né, e então com isso tudo eu amadureci essa ideia de formar uma tutoria, né, e com isso eu já tenho formado, enfim, N turmas, assim, né, eu acho que essa se não me engano, é a sétima, ou alguma coisa assim, próximo disso, ou mais do que isso, eu não me recordo exatamente. Mas a gente sempre pega assim módulos de 3 meses, né? E aí a gente renova e tal, né? Mas essa tutoria é uma forma de acompanhar esses terapeutas, né? Dar uma direção, né, de como continuar entendendo esse processo, né, terapêutico, como continuar estudando, né? E com isso tendo mais êxito nos seus atendimentos, tá? Então, como é que funciona essa tutoria, né? Então, essa metodologia, né, que eu desenvolvi, né, ela envolve aulas ao vivo, né, que são as aulas onde a gente entende todo o processo terapêutico, né, onde os alunos eles vão preencher a ficha
de diagnóstico dos seus pacientes, os terapeutas enviam para mim, e lá, no dia das aulas, a gente vai fazer essa avaliação, né? Vamos entender, né, através do diagnóstico, né, quais doxas, quais os dados, quais os chirotas estão com problemas, e a partir desse diagnóstico, a gente também elabora os tratamentos, né? Então, é uma forma assim de vocês entenderem como é que funciona o processo na prática, tá? Além dessas aulas ao vivo, né, nós temos também videoaulas gravadas, tá? Essas videoaulas gravadas, elas foram da primeira tutoria que eu dei, né, que a ideia era fazer somente aqui em Brasília, né? Isso aconteceu antes da pandemia, né? E aí, quando eu comecei a dar aula, nós entramos na pandemia e aí eu comecei a fazer as aulas online também, né? Então eu comecei a gravar, gravei todas as aulas, então tem um material assim inédito, né? Desde a parte de prevenção de doenças, manutenção da saúde, até o tratamento de doenças, né? De, de todos os dados, né? Como que a gente olha para cada dado, né? Enfim, então tem várias abordagens interessantes aí, né, para a gente entender todo o processo, assim. São aulas de 2 horas cada, né, se não me engano são 14 aulas de 2 horas, e então são aulas, assim, que, enfim, vocês não vão ver essas aulas nos cursos de formação, né, porque, enfim, é uma metodologia que eu peguei baseado nos textos clássicos, né, muito focado naquilo que é fundamental, tá? Bom, temos também o grupo do WhatsApp, né, onde eventualmente a gente está sempre trocando experiências, tirando dúvidas, né? Eu estou sempre ali presente, respondendo algumas coisas que os alunos têm, né? É, eu utilizo também dos textos clássicos, né, para a gente fazer os diagnósticos, principalmente o Mada Vanidana, que é o principal tratado de diagnóstico clínico, né? Então, nas aulas eu procuro trazer sempre, né, quando a gente está falando de uma doença, né, eu pego lá, né, traduzo as características daquela doença, né, os sintomas, né, e mostro lá para vocês. A gente faz uma comparação com os sintomas do paciente, né, para a gente ver, né, como é que funciona esse processo de diagnóstico, né? Eu quero que vocês entendam, né, como que a gente diagnostica faz o diagnóstico da doença, né, através desses textos, né? E também usamos o Yoga Hasnakara, que é um texto também de clínica, né, e tanto diagnóstico quanto tratamento de doenças, né? Ele não é tão complicado assim como o Charaka, por exemplo, né? Ele é mais simples, né, porque ele é basicamente só de clínica, né? Diagnóstico e tratamento, né? Então eu estou sempre buscando mostrar isso para os alunos, né? Faz as tutorias observa, né? Como que a gente faz, né? Que eu acho que é fundamental, né? Só para a gente entender que não é assim exatamente a minha visão, mas a visão dos textos, né? Então, enfim, como eu falei, já são muitos anos, né, dando aulas, tanto nos cursos de formação, quanto também acompanhando essas turmas, né, a cada nova turma eu trago uma novidade, tá? A gente está sempre melhorando, aperfeiçoando, trazendo coisas novas, né, para que, enfim, a gente vá evoluindo cada vez mais, né? Até porque eu também não paro de estudar, então, à medida que eu também não paro de estudar, eu estou trazendo para vocês aquilo que eu estou aprendendo também, tá? É, então, para mim, assim, é um grande prazer, né? Colaborar, trazer esse conhecimento para vocês. Isso me dá uma grande satisfação, né? Compartilhar com vocês, né? Para mim é muito prazeroso, né? Eu sinto realmente satisfação em dar aulas, para mim é uma coisa realizadora, né? Então, que tem, depois eu passo para vocês, né? Tem o valor, que é um valor assim, que eu considero até
bem simbólico, né? Eu coloquei aqui três valores, né, que são valores que, de acordo com a capacidade de cada um, né, aí cada um, de acordo com sua consciência e sua possibilidade, né, pode fazer essa colaboração, tá? Não é uma imposição, tá? Depois eu passo aí para vocês, tá? Então, como eu falei, né, de modo geral, né, essa mentoria, né, ele nos dá a possibilidade de ir aprofundando o nosso conhecimento sobre o processo terapêutico, né? Ele nos dá, tanto através da experiência direta, né, das aulas online, onde a gente faz os diagnósticos e a orientação terapêutica, quanto através das aulas teóricas, né, que são uma base importante para a gente continuar os estudos, tá? Então a gente vê que tem uma coisa que não é só de prática, mas tem prática e teoria junto, tá? Então eu acho que esse programa aqui, eu não sei se, eu acho que quase ninguém está, ou ninguém está oferecendo do jeito que eu estou oferecendo, ninguém oferece, né? É, então é isso, gente, tá? É, eu queria saber agora se vocês têm alguma pergunta, têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa. Deixa eu colocar aqui no. Mário, Oi, Hermínia, tudo bom? você vai retomar a mentoria quando? Então, janeiro, fevereiro e março, tá? Já tem as datas, tá? Eu já tô, eu já vou mandar para vocês, tá? Eu quis fazer essa aula inicial aí só para a gente, enfim, chamar aí o pessoal, né, que ainda não, a gente não tem contato, tá? Mas eu já vou fazer essa divulgação, tá? Mas a princípio, janeiro, fevereiro e março, né, é o próximo bloco, né? E eu vou dar uma aula também extra, né? É uma aula sobre 10 plantas e compostos fundamentais para é, Dipana e Pachana, né? Que é promover o Agni e digerir a ama, tá? Essa aula ela não está incluída nas aulas do curso de fitoterapia, tá? A outra coisa também, né? Essas aulas teóricas, tá? Elas incluem também não só essas aulas que eu mencionei, né? Da parte de prevenção até a parte de tratamento de doença, mas elas incluem também a aula do curso de fitoterapia, tá? Então, são dois cursos que estão inclusos aí nesse programa da mentoria, tá? Então, assim, é um curso, cada aula, são 14 módulos, né, de cada um dos dois cursos, e cada aula tem, em média, 2 horas, né? Então, são várias aulas, né? Então, assim, por todo esse conhecimento, assim, é algo, assim, bem valioso, né? Um conhecimento, tem muita coisa ali importante. Justamente, enfim, para que vocês possam ter cada vez mais e mais ferramentas para estarem estudando e atuando aí, né? Então, essa aula que eu falei de 10 ervas e compostos, ela não está nesse curso de fitoterapia, tá? É uma aula nova, tá? Tem poucas ervas que estão lá, mas tem a maioria delas, né? E de onde eu tirei, né? As indicações das ervas e os compostos, né? Enfim, só tem nessa aula. Essa aula, ela estará disponível gratuitamente para quem se inscrever no curso, né? Para os alunos da tutoria. E para quem quiser fazer também, ela é uma aula à parte, né? Eu estou cobrando R$ 50, tá? Então, é uma aula à parte, tá? Só para dizer que, enfim, esse é o bônus extra, né, que vocês estão recebendo agora nesse módulo, tá? Tá bem legal, tá? Mário, vai Tá? ser. São 10 assim, mais importantes, que eu vejo que eu tenho usado mais na minha prática e que eu vejo que, enfim, como eu estou muito próximo do Gaurav, né, tudo isso eu tenho aprendido muito com ele também. Então, são 10 assim, que eu peguei muito importantes, né, para vocês terem acesso também. Você queria falar, Karina? As aulas vão ser às terças-feiras, é isso? Terças-feiras, tá? Vai ser quinzenal também, tá? Eu coloquei semanal, mas eu coloquei errado, depois que eu vi ali no, no PowerPoint, mas eu vou mandar para vocês direitinho, tá? Vou mandar ali para Tá. vocês
naquele horário da noite também, né? Se não me Uhum. engano, 7h30 até as 9h30, né? É, mas eu mando as datas direitinho depois lá no grupo, tanto no grupo da tutoria quanto no grupo de quem não está, não, que não fez a tutoria, né? De quem está só no grupo para assistir essa aula aqui que a gente está dando, né? Mas eu vou divulgar nas minhas mídias sociais também, lá no Instagram e tal. Então todo mundo vai ficar sabendo. Acho que amanhã eu vou divulgar primeiro. Eu fiz estou olhando aqui. Primeiro aula inaugural, né? Essa aula das 10 ervas e compostos, né? E a tutoria também já vou divulgar pelo WhatsApp, né? Mas vocês já vão ficar sabendo. Acho que a partir de amanhã já posto lá. Tá, ô, Legal? Mário, eu vou pedir licença para sair, mas já reafirmo aqui meu interesse em continuar na tutoria, tá? Tá bom, querido. Seja sempre Falei bem-vinda, lá. tá? Boa noite aí. Então, tá, boa noite a todos, tá? Boa noite. Tchau, Hermine. É isso. Tchau. Tchau. Alguém mais queria fazer mais alguma pergunta, gente? Eu, Oi, tudo bom? Lidiane, Tudo bom, tudo Lidiane? jóia. Pois é, eu tô aqui nova, né? Não conhecia o seu programa, fiquei interessada também, Mário. Que bom. Pois é, você me desculpa, eu cheguei atrasada. As Imagina. tutorias, elas ficam gravadas? Então, essas aulas online, a gente grava todas elas e eu sempre mando lá para quem não puder Ah, assistir no dia mesmo, tá? Eu sempre mando, né? No dia seguinte, ou às vezes até terminou a aula, eu já subo ela lá para o meu YouTube e já coloco o link lá na, grupo. no grupo, né? E aí, Tá, além da aula gravada, eu sempre comento na ficha do terapeuta, né? As linhas de tratamento, né? E aí eu coloco lá, né? Eu faço os comentários, né? Do diagnóstico, da orientação terapêutica, né? E coloco na ficha, então o aluno ele tem acesso a tudo isso, né? tá, joia. E aí, para fazer essas inscrições, você vai dar toda essa orientação lá, Isso, eu vou mandar. Já vou valor, mandar, vou mandar amanhã já direitinho, né? Já está tudo organizado aqui, tá né? bem. Mas vocês vão receber. Pode deixar que já amanhã já vai sair já a divulgação. Tá bem, Tá obrigada. legal. E você formou por qual escola, Lidiane? Então, eu me formei pelo Dr. Ruguet, fiz o curso com o Dr. Gaurav agora também, de Ah, que Kitsu. legal, que Com legal. você. Foi. E aí vi lá, né, assim, tanto que você é estudioso, isso me interessou bastante. Acho que pode super ajudar. Tô Que vendo aí, o bom, pessoal tá até se mantendo, né? Vai ser bacana, acredito eu. que bom. Seja bem-vinda. Eu fico Obrigada. feliz, fico feliz. Que bom. O curso do Gaurav, enfim, cada curso dele é muito aprendizado, né? É, É muito profundo, assim, né? Ele traz, assim, nossa Senhora. essa, essa, esse entendimento das escrituras que é difícil de você ver, assim, numa pessoa, assim, num ocidental, né? É só uma Sim, pessoa que nasceu naquela cultura, que estudou lá na universidade, tem uma tradição, né? São 5 gerações de médicos na família dele, né? Então, assim, tudo isso traz para ele uma bagagem muito, muito grande, né? Então, é sempre muito, muito rico, né, estudar com ele. Eu sempre, enfim, foi uma coisa que aconteceu assim na minha vida no momento que eu tava assim até assim me questionando, né, assim, poxa, e agora, né, o que que eu vou fazer, né, na minha profissão, né, porque eu me sentia assim tão engatinhando assim, né, e aí apareceu ele, aí eu fiz amizade com ele. E aí ele falou, olha, que a gente pode fazer? Eu posso ir para aí, a gente pode. E aí eu comecei a dar ideias, né? E assim como a gente fez, né? Cada ano que ele vinha, eu dava uma ideia diferente. Então foram vários cursos que a gente elaborou. Teve o curso de ginecologia, todas as doenças ginecológicas que estão nos textos, né? nossa. É provável que a gente traga esse curso de novo. Ah, Aí, faz favor. aí teve o curso de reto, né? Que é Hum, para aprender a causa das doenças, né?
aí teve o curso de Agni, aí teve o curso de Shrotas, Hum. aí teve o curso de Katekitsa, né, que foi esse curso agora, né? Então, enfim, cada ano é um ano diferente, né? Ele Uma, disse que tá pretendendo fazer um curso avançado, né? Eu achei interessante. É, vai. Não, falou. sempre, enfim, todo ano tem, vai ter. Que bom, que A bom. gente vai, a gente está, a gente vai relançar alguns cursos que já estão gravados, né? A gente vai relançar agora em breve, né? E ele está elaborando um outro curso agora. Eu não vou falar, não vou É, adiantar, não vai não, dar spoiler, né? mas ele está elaborando outro curso e é provável que na próxima vinda dele aqui no Brasil já esteja tudo organizado, né? Enfim, aí tem. Tá. E Mário, aí no caso para a gente ter acesso aos livros, às escrituras, né, aos livros, ao Samhita, né? Você tem você possibilita esse acesso? Não sei se você consegue trazer para o Brasil, é possível comprar com Então, você? olha só, o Madhavanidana, eu tenho o PDF dele. Então, assim, Sim, eu coloco lá na playlist, né, do material, eu coloco o Madhavanidana e tem mais alguns outros livros que eu coloco lá. Eu tenho outro livro que eu fiz, né, chama-se Princípios Fundamentais da Dieta, segundo a vida, que eu também disponibilizo ele lá para já vocês. comprei seu livro. Ah, que legal, que legal. Esse livro, Eu esse já livro, eu assinei contrato com uma editora, né? E eu vou lançar ele agora. A gente está na Que fase de, bom. é, a gente está na fase de correção, edição e tal, mas vai sair agora, assim, acho que mais no máximo 3 meses aí ele vai começar a ser vendido o livro físico mesmo. É a ideia Que também que eu bom. faço isso com o livro de fitoterapia, né? Primeiro eu quero ver como é que vai ser É essa. uma questão, essa questão da fitoterapia, você consegue trazer para o Brasil, para as plantas que a gente tem aqui, ou ainda não? Você traz mesmo Então, daí? o livro que eu escrevi, né, é um livro assim exatamente sobre acho que umas 44 plantas que a gente tem aqui no Brasil fundamentais, né, e que são muito muito bem descritas nos textos, né. Então eu peguei e fiz, Ah, fiz essa compilação, né, de vários textos, né. Eu peguei vários textos importantes, né, e aí eu quis justamente trazer essa ideia de dar acesso, né, àquilo que a gente já tem aqui no Brasil, né? Então, perfeito. esse curso, eu comecei dando esse curso nas aulas do curso de formação do Ruguet, né? Que ele me chamou para dar aula de plantas lá, eu comecei a dar aulas e tal. Aí fui cada vez aperfeiçoando, aperfeiçoando. Aí eu falei, não, eu vou montar um material só meu, né? Bem, enfim, com a minha cara, né, com a minha pesquisa e tal. E aí eu montei um material justamente pensando nessas plantas fundamentais daqui, né? Quando ele me chamou, ele me deu uma lista de plantas lá, já me deu um material, e aí eu elaborei e falei, não, vou pensar naquilo que é a nossa necessidade básica aqui do Brasil, né? Como que a gente faz a Ayurveda aqui no Brasil, né? Aí eu montei Isso, esse curso, né, que vocês vão ter acesso, né? que bom. E escrevi o livro, né? Aí fiz o livro, que aí tem, enfim, todas as plantas, aí tem diferentes classificações de acordo com diferentes tratados, tem a parte da farmácia do terapeuta, né? Que é como a gente prepara os chás, os xaropes, os óleos medicados, Que maravilha. as geleias, tá tudo lá, assim. Então, Que isso até bom. assim facilita assim o meu trabalho, né, com vocês, porque quando o, o aluno fala, mas como é que faz isso? Eu falei, tá lá no livro. Já tá, Eu, não- tá eu não certo. preciso, né, eu não preciso perder muito tempo dando receita, porque já está tudo lá, já está tudo compilado, tudo escrito, né? Então fica fácil, né? Então, enfim, eu consegui organizar uma forma de estar trazendo isso mastigado para vocês, né? Coisa que assim, eu fui, enfim, Organizando. elaborando, organizando, né? Com o tempo de prática e de aulas, né?
Tá bem, mas eu agradeço muito, viu, Mara, a oportunidade. E eu acho muito interessante a forma de trazer os textos clássicos que a gente não tem tanto acesso nas aulas. Eu acho que isso aí para mim, foi uma grata surpresa em relação ao Dr. Gauravi. É, Nossa, eu fiquei encantada, porque eu achava que era algo impossível. não, não é não, não é não. E da gente acessar, e eu vejo que não é. Então eu fiquei bem contente mesmo e fico agradecida dessa possibilidade. Obrigada mesmo, Que viu, de bom, continuar estudando que assim. bom. Assim, ó, quando a gente tem uma orientação, fica mais fácil. Porque eu, quando comecei a estudar os textos, eu falava assim, meu Deus do céu, eu nunca vou eu nunca vou aprender esse negócio. Porque é muito, assim, se você pega as doenças, você vai estudar, sei lá, no Charaka Samhita, vai estudar as doenças, você vê assim, cara, que negócio complicado, é muito difícil, né? Mas aí você vai vendo que tem formas, né, mais fáceis, né, como o Madhavanidana, né, o Yoga Hatha, né? Aí você vai compreendendo que tem formas, né, mais fáceis da gente ir caminhando, né? Então, enfim, essa é a importância da gente ter uma orientação, né? É, óbvio que eu não sou um médico, né? Eu sou um terapeuta, né, que já tem uma certa experiência, né? Mas, enfim, é possível estudar, tá? Não é impossível, tá? Da mesma forma, os nomes, né? Também os nomes em sânscrito, né? Que a gente acha assim que são muito difíceis e tal, mas com a prática você vai pegando, você, né? Porque você lê, aí você vai na tradução, né? Eu fiz muito isso, principalmente para escrever, né? Eu precisava ir na tradução, encontrar a tradução daquilo e tal. Mas aí depois, com o tempo, com anos de prática, você já, aquilo já entra na sua, enfim, na sua mente e pronto, né? Mas é possível. Mas é porque o Ayurveda, a raiz do Ayurveda vem do sânscrito, né? Então a gente, né, precisa ter esse contato, né? Mesmo que a gente não estude sânscrito, né? A gente já tendo a transliteração, né, para o inglês, né, e traduzido do inglês para o português, a gente já pode, né, ter esse acesso, né? Eu, assim, particularmente, eu não tenho ambição de estudar sânscrito nessa vida, né? Porque já é muita coisa assim para você fazer, né? Pode ser que, sei lá, não sei se pode ser que eu mude de ideia, mas por agora, enfim, eu estou organizando dessa forma, né? Tem muito material aí em inglês, né? Tem muita coisa gratuita, tá? Muitos PDFs aí que eu posso disponibilizar para vocês. Esse do Madhavanidana eu tenho outro do Ashtanga Hridaya, que é o Sutrasthana, que é fundamental, eu também disponibilizo. Eu tenho um blog lá também, que eu escrevi vários artigos também baseados nos textos, né? Então tem muitos artigos interessantes lá. E, enfim, tudo isso aí que a gente está falando aí, tá? Mais alguém, gente? Mais alguém queria? Oh, que bom, Ana. A Ana está colocando aqui um Mari, vou comentário. ficar aguardando, então você enviar, tá? Isso, pode deixar, pode deixar. Amanhã já estou mandando para vocês. Tá bom, tá Tá ótimo. bom, gente? Tá bom, Karina. Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Não? Então tá legal, gente. Foi um prazer aí estar com vocês aqui novamente. A maioria que eu conheço já. Eu acho que tem uns dois ou três aqui só que eu não conhecia. Não, uns dois só. Oi, Mas boa sejam sempre. noite. Opa, tudo Alô, bom, tudo bem? Fernando? Como Ah, vai? isso. Acho que você conhece ainda, a gente já trocou algumas mensagens aí, eu já comprei os seus livros. Que bom. Gosto muito da sua didática, acho que até comentei em algum momento. E sou terapeuta recém-formado, totalmente inseguro. Atendi assim algumas pessoas, mais colegas, pessoas mais próximas. E estudei no Naradeva, né? E assim, quebrar esse gelo de se colocar no mercado e né, as pessoas vêm com muita expectativa, né, com a Ayurveda, porque elas já passaram por vários médicos, já passaram por muita história e às vezes não teve a solução que esperava e aí eles colocam muita expectativa na gente, né?
E aí vem o excesso de expectativa por parte deles, e o excesso de insegurança da nossa parte é uma barreira que parece intransponível, né? Então eu estou muito animado aí, querendo, né, participar com vocês aí de alguma maneira para poder quebrar essa barreira que eu não sei se eu coloquei na minha frente como, né, alguma coisa muito mental, assim, de essa dificuldade, mas assim, eu acho que a maioria dos terapeutas acaba passando por isso em algum momento, né? Essa insegurança. Mas vamos em frente aí e espero que no começo do ano eu quebre esse gelo aí para começar a ajudar as pessoas. Que bom, Fernando. Fico feliz aí pela sua participação. Que bom que você leu os livros aí, gostou, né? E assim, sem dúvida nenhuma, as pessoas elas vêm para as consultas, né? Tentar resolver coisas que a medicina tradicional ela não foi capaz de resolver. Então, assim, é, a gente vai ver de muitas coisas complicadas, né? Não são coisas simples assim, né? A gente vai ver de coisas que a medicina não cura, né? E a gente, se tiver habilidade, a gente vai curar. E isso traz para a gente, isso é o nosso cartão de visita, né? Porque hoje, por exemplo, as pessoas, a maioria dos meus pacientes, elas vêm até mim por indicação, né? Você tratou de uma pessoa, curou ela de uma coisa que a medicina falava que não tinha cura e tal, e aí ela vai voltar a você várias e várias vezes, e ela vai indicar outros colegas, né, outros amigos para você atender, né? Porque sabe que você foi capaz de tratá-la, né, de uma coisa que a medicina moderna não foi capaz, né? Então, assim, isso acontece, Fernando, sabe? É uma coisa que é muito comum, assim, é o que a gente vai ver sempre, é realmente as pessoas vendo no Ayurveda como a última chance, assim, dela. Você vai ver isso muito, né? Muito, tá? Então, mas assim, pode contar comigo no que, enfim, precisar, tá? E essa é a ideia justamente da nossa tutoria, né? É trazer cada vez mais ferramentas para vocês se sentirem seguros para atender os pacientes de vocês. Meu propósito. Tá legal? Ok. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Não? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Não? Olá, Mari. Oi, Cláudia. Oi, tudo bem? Tudo bom, Deixa eu só... querida? Tudo jóia. Deixa eu pôr o vídeo aqui, que meu celular é tão ruim a câmera. Imagina. Uma pergunta. Nessa tutoria, você também faz alguma orientação com relação como fazer uma boa anamnese? Sim, sim. Então, É isso, do é isso. terapeuta, né? Primeiro, quais os pontos a observar desse paciente? Não sei se existe assim um roteiro básico a princípio para a gente se situar, né? Sim, Com sim. relação às perguntas, o que fazer, o que observar primeiro. Sim. A primeira coisa que vocês vão receber lá, quando vocês fazem a inscrição, são duas fichas que vocês vão preencher com o paciente, tá? Uma ficha de diagnóstico, onde tem tudo detalhado que vocês vão perguntar, né? Sintomas, desde quando a pessoa apresenta aquele sintoma, né? Nome da doença, enfim, então tem tudo isso detalhado, tá? Aí eu peço foto da língua, né? A rotina diária da pessoa, o que ela come em cada hora, né? Como é que são as excretas, como é que é a fome da pessoa, enfim, é tudo detalhado lá na ficha, tá? Uma ficha de uma página, tá? Aí vocês vão preencher, tá? Não é complicado assim, mas... E aí tem uma outra ficha de retorno, tá? Que aí a pessoa faz o retorno, ela preenche aquela ficha também com outras perguntas diferentes, e aí, a partir dessa ficha, né, que vocês me mandam, eu faço a análise lá na aula ao vivo, né? Então, eu vou mostrando ponto a ponto. Tá vendo esse sintoma aqui? É sintoma do dosha kapha. Tá vendo esse sintoma aqui? É do determinado tecido, né? Tá vendo esse sintoma aqui? É do Shrota que está assim, obstruído ou está invertido,
né? Então eu vou, né, nessa aula ao vivo mostrando, pontuando, sabe? Para vocês irem entendendo. É justamente essa parte fundamental, né, de entender como que o processo funciona, né? Então eu estou trazendo essas aulas teóricas para vocês e a aula ao vivo é para vocês entenderem a coisa na prática, Ah, legal. entendeu? Aí já orienta bastante a gente, né? Sim, Assim, você vai pegar cada caso de cada terapeuta que ele trouxer e você vai orientando e detalhando cada anamnese. exatamente, exatamente. E aí mando para vocês, né? Depois da aula eu mando para vocês as fichas, né? Com tudo, com a linha de tratamento que é colocada no final da ficha, né? E com todas as coisas que eu vou sublinhando, né? E comentando. Eu sublinho o sintoma e comento, ó, esse é sintoma disso aqui. E no final eu Uhum. coloco a linha de tratamento. Linha de tratamento um é fazer, por exemplo, o Amapatiana. Linha de tratamento 2 é tratado determinado dato, né? Então, tudo descrito. Erva, estilo de vida, alimentação, é tudo descrito ali, naquele final ali, tá? Ok. Boa pergunta, porque, enfim, era Joinha, uma vou coisa... pensar com carinho aí para participar. Tá bom, seja bem-vinda, querido. Obrigada, Você, Mário. Prazer em você veio, conhecer. você veio de qual escola? Eu fiz a formação com a Marina Lourenço na Arteon, Piracicaba, Legal, e a gente fez o troca do Panchakarma lá com o Dr. Ruguê, né, no Ashram. Isso foi em 2020, logo depois já entrou a pandemia também. legal. Eu dei aula lá na escola dela, em Piracicaba. É. No, Ah, na, que legal. tem um Foi tempo antes da já. pandemia também? Foi um pouco antes. Sobre fitoterapia também. Foi bem legal. Marina é Ah, super, super gente boa, minha colega, nossa, ela. ela é muito fera. Minha, A Marina é minha, fera. minha amiga. Que legal, bom Tá saber. bom? Então, até, muito obrigada aí Tá pela bom, Cláudia. atenção. De nada, seja bem-vinda. Obrigada, querido. Pessoal, mais alguém quer fazer mais alguma pergunta, mais alguma colocação aí, alguma dúvida? Esse é o momento, hein? Não, gente. Qualquer outra dúvida, você abre o grupo do WhatsApp também, Mário? Ah, Para a sim, gente sim. Eu fazer vou. alguma pergunta Sim, sim. até aí, o início do curso? Sim, sim. Já Legal. vou divulgar lá todo o programa amanhã, né? E qualquer dúvida também, eu vou respondendo por lá também, tá? Tá ótimo. De nada. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Então tá certo. Então, gente, foi um prazer aí conversar com vocês, né? Alguns dos colegas já conhecidos, alguns alunos, alguns amigos antigos aí. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Amanhã já vou lançar o programa aí para vocês e, enfim, sejam sempre bem-vindos, tá bom, gente? Boa noite aí a todos e vamos nos falando. Boa Obrigado aí. noite. Obrigada, Obrigado. Namastê. Obrigado pela participação. Obrigada a nós.